A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. No livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51 diz: E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entrar numa aldeia de samaritano para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois. Que palavra, né? Quando eu falo sobre essa palavra, igreja e ouvinte da palavra de Deus e seguidores, é um fato muito, digamos, complicado de você falar, né? Um assunto que é sobre o homem estar pronto para falar algo que abata, que destrua, né? É próprio da natureza adâmica o vingar-se, o tomar uma atitude própria, porque, como eu já falei, o homem, ele tem alma, corpo e espírito. E Deus o dotou, Deus o fez em mais semelhança dele no espírito, né? E aí o que acontece? Quando o homem estava em obediência, ele agia em harmonia à vontade de Deus. Mas quando esse homem se desvia, dando ouvido à serpente, como eu já falei aqui, e comer do fruto que não deveria ter comido, e aí pecou diante do Senhor, a natureza adâmica, junto com a ação do espírito das trevas, que é o espírito do diabo, muitas vezes opina, né, para o homem, e o homem muitas vezes executa como essa passagem. Jesus vai entre os samaritanos, e quando pede para conseguirem uma pousada para ele ficar, devido ao trabalho que ele ia fazer, eles rejeitam. E os discípulos se iram, né? Eles se iram, dois dos discípulos, Tiago e João, e diz assim: Senhor, o que é que pensamos padecer fogo como Elias fez, e os mate, e os consuma? Aí o Senhor diz: Não sabeis que espírito sois. Eu pergunto a vocês: sabeis que espírito sois? Como é que entende isso? Porque o Espírito de Deus, ele não veio destruir. Jesus não veio destruir as almas, mas salvar. Mesmo que está escrito na Bíblia que a condenação é certa para aqueles que rejeitarem Jesus, o lago de fogo. Porque o inferno não foi feito para o homem, mas foi feito para o diabo. E aí quem herda o inferno? Os ímpios. Aqueles que rejeitam a verdade de Deus, o Evangelho, para seguir o diabo. Então, se a sentença do inferno, do lago de fogo, é para o diabo e os anjos dele, então quem obedece à vontade do diabo, permanece nele, com certeza terá o mesmo castigo que é o lago de fogo. Então, quando ele fala, não sabeis que espírito sois, nós temos que discernir. E está lá em 1 Coríntios 12, o dom de discernir espírito não é um julgamento aparente. É você ver o tempo, discernir o tempo e a hora através do dom, através da orientação do Espírito Santo. Não desejar a destruição de alguém, mesmo que essa pessoa esteja em pecado, mesmo que essa pessoa esteja nas trevas. É necessário tentar a salvação, pregando o Evangelho, arrependimento, e dando oportunidade, como cada um de nós tivemos, que aceitamos Jesus, estamos firmes. Outra coisa, nós temos que ter cuidado com as decisões. A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim ou não, que passa disso é de procedência maligna. Quantos cristãos hoje estão congregando em um lugar e não quer mais congregar, né? Sai e vai para outro. Muitas vezes acontece de você sair porque você não é bem-vindo no local, não se adaptou por algum motivo, mas ficar insistindo nisso, você começa a ter decisões malignas, porque muitas vezes Deus te chama num propósito, por mais que seja difícil aquele propósito onde você congrega, aleluia, você deve fazer prova de Deus para a sua entrada ou retirada dali.
E se o Senhor testifica, aleluia, não é bom que você fique mudando de cobertura espiritual, porque são muitas doutrinas que existem que são enganadoras. Então, não sabeis que espírito sois. E eu pergunto, que espírito sois? Vocês estão ligados ao Espírito de Cristo, o Espírito Santo? Ou seguem o espírito do anticristo, que anda ensinando falsamente, que anda com mentira, que anda com engano, falsificando a palavra de Deus? Então nós temos que estar atento ao vento de doutrina, para não estar seguindo doutrinas erradas e indo de contra os dons do Espírito, como eu já vi muitas pessoas chamar os irmãos que agem na emoção, naquelas danças de emoção, chamar de endemoniado. E não é, muitas vezes a pessoa é levada pelo sentimento de alegria e emocionalmente se envolve. Agora, uma diferença de um espírito maligno, uma operação do espírito do erro, para uma operação do espírito de Deus, uma operação do espírito do homem. Então são três as operações: a do espírito de Deus, no espírito do homem, e a do espírito do diabo, no espírito do homem, e também a operação do espírito do próprio homem. Então tem que estar lendo a palavra de Deus, buscando de Deus discernimento, com muita oração e prudência, para não fazer bobagem no corpo, não ensinar falsa doutrina e nem falar palavra de maldição para destruir as pessoas, quando Deus é quem julga, Deus é quem faz, que dá o veredito sobre cada um que pratica iniquidade, tá? Então vamos guardar a palavra de Deus e vamos permanecer aonde estamos, debaixo da cobertura do nosso Deus, através daquele ministro que o Senhor determinou que tivéssemos. Que Deus nos abençoe e guarde. Toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.